Pequena História de um Discípulo, do Psicografia de Chico Xavier, no livro No Roteiro de Jesus. Esse capítulo ele vai contar a história de um espírito, um ser igual a nós, que se interessou em ser um dia um discípulo de Jesus. E aí essa história vai ser narrada em 7 momentos, né? Em 7 fases de evolução que a gente poderia sim compreender. Não é uma história de uma vida, né? Que nem quem vai ler ou depois pegar todo o artigo. Isso é uma história de muitas existências, né? Nós estamos aqui para esse fim, né? Para sermos discípulos de Jesus. O nosso destino é a felicidade, querendo ou não, é a felicidade. Nós vamos para a felicidade. E essa história mais ou menos conta um pouquinho de como seria essa trajetória. Tá? Um modelo parecido do como a gente enfrentaria esse caminho até chegar a ser discípulo de Jesus. Quando a gente fala assim, ser discípulos de Jesus, colocar Jesus no coração, caminhar com Jesus, nada mais é do que expressões que significam uma coisa bem simples: fazer o bem. Tá? Toda vez que façamos o bem, nós estamos com Jesus. Nós colocamos Jesus no coração, caminhamos com Jesus, somos discípulos de Jesus. Toda a ação, todo o trabalho no bem é um caminho com Jesus. Essas expressões elas só nos dão um pouco mais de interpretação, né? Mais profundidade. Mas basicamente, sem tirar a importância, né, dessas palavras, é isso. Caminhar com Jesus, viver com Jesus é amar, é fazer o que ele fazia, dentro da nossa maneira, do nosso tempo. E isso é o que todos nós viemos fazer. O nosso propósito de vida, de reencarnações, a nossa existência é fazer o bem. Mas para isso a gente precisa vencer etapas, digamos assim. E aí diz assim o livro, né? O conto. O primeiro encontro, que é o primeiro encontro de Jesus com o discípulo. São 7 encontros, né? 7 fases, podemos dizer assim também. E todas essas fases Jesus vai dar uma olhadinha, ver como é que está o aprendiz dele. Quando o mestre visitou o aprendiz pela primeira vez, encontrou o aprendiz mergulhado na leitura das informações divinas, procurando sabedoria no conhecimento superior. Então, o aprendiz dele estava querendo buscar informações que levassem ao conhecimento superior. Aonde a gente encontra conhecimento superior? Para começar a nossa jornada, porque é assim que começa, né? É assim que a gente consegue entender aqui no texto. Aonde a gente encontra essas informações que nos levam ao conhecimento superior? Ela está nos programas de TV, de rádio, nos livros, nas revistas. Onde é que a gente encontra isso? Nas filosofias, nas doutrinas, nas religiões? A gente tem capacidade, sim, de saber que, de fato, a gente encontra nesses meios. Só que nem tudo que é vinculado é uma informação que nos leva a um conhecimento divino. Por exemplo, a gente é bombardeado de notícias, né? Notícias. É notícia para tudo que é lugar. E às vezes a gente confunde um pouco de que notícia é conhecimento. E na verdade notícia não é conhecimento. Notícia é notícia, né? É mera informação de um fato. Amanhã ela muda. A vida muda, as coisas mudam, amanhã a notícia é outra. E essas notícias, elas não nos levam a um conhecimento. Elas não nos dão informações que a gente possa sentar, olhar, discutir, dizer assim, olha, isso me leva a algum encontro com algum conhecimento superior. Elas são simplesmente informativas. Conhecimento a gente procura em livros, em autores, em fontes que nos inspiram a nossa consciência a algo superior. A notícia, infelizmente, hoje, ela tem um viés diferente, né? Ela quer propagar a vontade da empresa lá, né? Quer propagar as ideias de uma pessoa que está lá por trás escrevendo.
Ela não traz para nós coisas divinas. Vocês encontram nas notícias coisas divinas, coisas bonitas? Não, é só, né, infelizmente, desgraça todos os dias. Né? E a nossa natureza, por também ser desgraçada, digamos assim, a gente até se afiniza com esse tipo de notícia e acha legal. Não, é isso aí. Só que essas notícias não são informações, não são conhecimento. Tá? Conhecimento a gente adquire de outra forma. A gente pensa, eu li isso hoje, li isso, aí amanhã leio mais um pouco outra coisa, assim vai. Eu sou uma pessoa, né, com conhecimento. Não, isso não é conhecimento, são só fatos do dia a dia. O conhecimento requer estudo, né? Requer um pouco mais de trabalho. Ele vai desprender da gente muita energia e muita compreensão. Então, esse aprendiz descobre que não está nessas fontes. Então, ele vai em fontes mais seguras. Ele vai sim no YouTube, ele vai nas revistas, ele vai na televisão, mas ele seleciona as fontes que vão lhe inspirar, né, comportamentos, valores sublimes. O que é? Bom, informação, até uma notícia informa, né? Mas aí a gente vai ver que tipo de informação ela vai informar para nós. Conhecimento superior. O que seria o conhecimento superior? Repetindo aquilo que eu falei antes. Tudo aquilo que engrandece a nossa alma é conhecimento superior. Então a gente vai atrás de informações, de fontes que nos inspire conhecimento superior, que nos inspire coisas boas, atitudes e pensamentos bons, individualmente e coletivamente, tá? Porque às vezes a gente fica assim, conhecimentos superiores, né? Fica meio subjetivo, parece. Não, conhecimentos superiores são valores que a gente vai adquirindo na vida, valores espirituais, tá? Valores que têm benesse individual e coletivo. Então, esse aprendiz começou buscando informação nessas fontes mais seguras, né, que despertassem de fato essa consciência um pouco mais elevada, né? Informações que pudessem nortear o caminho dele, guiar ele para o caminho de amor, de conselho, de edificação, de orientação, de ânimo, né? Essas informações têm que despertar esse tipo de sentimento em nós, que são coisas de Deus, né? Se a gente fosse simplificar. Então ele foi atrás dessas informações. O mestre, vendo isso, né, nessa primeira visita, notou esse interesse do aprendiz, disse assim: abençoado seja o filho do conhecimento superior. Ele chega e verifica que seu discípulo merece então um acompanhamento. Ele está vendo que o rapaz ali, né, a moça está se esforçando. Opa, para lá. Ele está tentando buscar informações, ele está indo para o caminho certo, tentando ir para o caminho certo. Então, para lá. Vou disponibilizar para ele um guia. Né? Alguém que intua, que encoraje todos os dias a ele buscar essa informação. Essa é a primeira fase, bem resumido. Aí o discípulo, passando algum tempo, o mestre retoma, volta a visitar ele, e aí nós já entramos na segunda fase, né? Vamos pulando assim, em função do tempo, não dá para explicar, entrar em muitos detalhes, mas o mestre então já encontra ele em outra visita, em outro estágio evolutivo, depois daquela primeira fase, que também é a soma daquela primeira fase. E aí ele percebe que o seu aprendiz de apóstolo, né, de seguidor, está entusiasmado. Ele leu, ele releu, ele estudou, né, ele se inteirou de todos os assuntos, ele descobriu nas informações que a gente tem, por exemplo, no Espiritismo, coisas belíssimas, coisas para a vida, coisas que ele mesmo pode mudar nele, que ele pode inspirar as outras pessoas. Então ele ficou fascinado. Essa segunda fase, depois que ele lê, que ele conhece, que ele estuda, ele começa a se fascinar, a se entusiasmar com aquele conteúdo. E aí ele resolve, o discípulo, e diz assim: não, eu acho que isso aqui não deve só ficar aqui eu estudando, eu tenho que divulgar isso aqui. Todos nós, quando tem uma coisa nova, a gente quer divulgar, não é verdade?
seja um acontecimento que nos levou a alguma felicidade, a gente quer dividir isso, né? Só que essa fase a gente já começa a entrar num perigo aqui, que é cuidado com a opinião própria, cuidado com a nossa verdade absoluta, a nossa interpretação. Porque entre os fatos e a realidade e a nossa interpretação tem ali um certo distanciamento. A gente só tem que cuidar disso, porque senão a gente começa a venerar muito o assunto, e ele é bonito, mas isso pode nos tomar a nossa consciência e a gente acaba por interpretar, porque tudo que a gente faz é interpretação e vem através de conhecimento nosso. A gente só tem que tomar cuidado de, quando for expor a verdade, saber que aquela verdade ela não é absoluta, porque ela está vindo de ti. A verdade está aqui, a verdade está no Evangelho, né? Nas palavras do Evangelho. Eu mero interpreto isso e lanço a minha sociedade, as pessoas que convivem comigo, de acordo com a minha interpretação. Então sempre tem esse ruído. E isso começou a entrar, só que essa situação não foi perceptível para ele. Mas ele continuou afinco ali, estudando, divulgando, né? Como se fosse como um expositor, né? Às vezes a gente está aqui em cima, as pessoas acham que a gente sabe tudo. Eu não sei nada. Eu sou um mero reprodutor da mensagem do Evangelho de Jesus. Eu sou aqui apenas uma pessoa que, com as minhas palavras, repasso aquilo que eu aprendi no Espiritismo, né? Com o gênio Allan Kardec. Só que aqui não, aqui ele começa a misturar as suas ideias, como as ideias que ele vai tendo a concepção na leitura, como sendo as suas ideias, e não a do livro, e não a do autor. Então ele começa a achar que ele é o dono da verdade. Ele queria ganhar o mundo, na segunda fase, para o Criador, multiplicando promessas de sacrifício e interpretando a salvação como serviço da esperança contemplativa. Então, conforme ele ia lendo, conforme ele ia se inteirando, ele ao mesmo tempo ia contemplando aquilo. Só que tem outra situação aqui na segunda fase. Só a leitura não adianta. Só a leitura não adianta. Cristo é ação no amor. Aqui não, aqui ele ainda também não deu por conta essa outra situação. Que só ler, só estudar, só vir fazer uma exposição, isso não adianta. Eu preciso praticar, viver aquilo que eu estou conversando com vocês aqui, porque isso também me cabe muito bem. O chapéu me serve muito bem. Então eu preciso colocar isso em prática. Eu tenho que ver, encontrar a necessidade de dizer, não, aonde isso pode estabelecer relação na minha vida cotidiana, na atividade mesmo, provavelmente dita, não só na leitura. Mas ele não estava se dando conta ainda disso. Aí o mestre diz assim, mas o mestre mesmo assim ele louva, né? Jesus louva o apóstolo. Louvado seja o apóstolo do ideal, ou seja, estava pegando esses ideais, né? Ideais espíritas, ideais que nos levam à inspiração divina, e saiu pregando porta fora aí. Tá? Jesus disse, opa, que bom, né? Que bom. Mas ainda precisa de alguns ajustes. Mas louvado seja o apóstolo do ideal. Passado mais um tempo, ele entra numa terceira fase desse caminho em busca de ser um discípulo de Jesus, né? De ser um seguidor fiel de Jesus. E nessa terceira ocasião, né? Nessa terceira fase, Jesus então observa uma mudança nesse aprendiz. E ele diz assim, guiava-se pelos propósitos combativos, presumindo ter a posse da realidade universal e lutando com os que não alcançavam o degrau evolutivo. Primeira fase, o aprendizado, a descoberta, o aprendizado. A segunda fase, a posse das informações, né? A confiança, aquele entusiasmo. E a terceira fase, aquela fase quando ele começou a achar que aquilo que estava aqui no Evangelho, na doutrina espírita, né? Vamos pegar sempre o exemplo da doutrina espírita, é a solução do mundo e das coisas. O resto não vale nada. Ou seja,
as minhas ideias são as melhores, as tuas não valem nada. E ele entrava muito em confronto com pessoas que de repente duvidavam, questionavam. E aí o que aconteceu? Ele começou a criar adversários. Isso começou a pesar, comprometer o lado dele. Hoje todo mundo sabe que quando a gente tem alguma coisa, principalmente quando a gente conquista, né, um conhecimento, aquilo que a gente tem, que a gente sente que trabalhou bastante e conquistou aquilo, a gente guarda com certo orgulho aquilo, né? Orgulho no sentido ruim, não no sentido bom. Depois que a gente descobre que orgulho é outra coisa. A gente guarda com orgulho mesmo. E aí quando é confrontado essas ideias com aquilo que eu penso sobre mim, sobre a minha família, sobre o universo, né, eu repulso, eu discrimino, eu separo. Né? A gente não vive uma sociedade em que os conceitos tá muito mais para separar as pessoas do que para unir. Aí a minoria de não sei o que, a maioria de não sei o que. Né? A gente taxa muito as pessoas, principalmente pelo que elas são, né? Pelo que elas aparentam. Então começou ele a pensar dessa forma. Olha, se tu não é espírita, cara, tu não é uma boa pessoa. Não, mas eu frequento lá, né, a igreja evangélica, eu vou lá no Testemunho de Jeová, e tu nota que a pessoa lá, de repente, tem os seus desvios, como eu também tenho. Só que ele não percebia isso. Ele estava tão fascinado que ele acabou se esquecendo dele e só projetando a imperfeição nos outros. E aí que ele começou nessa terceira fase a, digamos assim, a cair. Né? A sentir o peso da vida e a cobrança, né, da própria vida, porque ele vai mais para frente chegar no 7º estágio, que é onde todos nós vamos chegar. E assim, ó, essas fases são naturais de qualquer ser humano. Nós tendemos a ter esses tipos de comportamento e às vezes até pior. É normal. O que a gente precisa é se conseguir perceber e ir corrigindo aos poucos. Ele não vai de uma fase para outra virar o supra-sumo. Ninguém de um dia para o outro consegue superar as suas dificuldades. Numa reencarnação para outra não consegue. Se fosse assim, a gente não precisava reencarnar. Metade das leis que a gente conhece através, né, de Allan Kardec, através dos espíritos superiores por Allan Kardec, seriam meio que contraditórias, né? Não teriam coerências. Então, essa fase ele começa a deixar a desejar um pouco. Ele começa a perceber o brilho próprio e não que ele faz parte de um processo evolutivo e que ele está ali para contribuir. Então ele se acha o dono da razão e o portador da verdade na terceira fase. Mas mesmo assim o mestre não abandonou ele. Não abandonou. Bem-aventurado o apostolado da verdade. E ainda o mestre Jesus falou assim, o apostolado da verdade. Mesmo que a verdade dele estava muito longe da verdade, né? Que nem nós às vezes conhecemos direito. Mas o mestre ainda louvou ele. E ainda deu mais 2 missionários para seguir com ele. Ele disse, ó, o cara está no caminho. Mas alguns ajustes precisam ser feitos. E ele precisa de intuição, precisa de energia positiva. Vamos intuir ele para tentar ser mais assertivo possível. É isso que o mestre diria. Aí chega a 4ª fase. Na 4ª fase, então, o mestre volta, vê o discípulo modificado, né? Cada fase ele vai modificando. Então o Jesus percebeu o discípulo pregando princípios edificantes, condicionando-os aos seus pontos de vista. Ele fazia discursos edificantes, maravilhosos, bonitos, tinha o dom da palavra, o dom da escrita. Ele foi com o tempo desenvolvendo isso. E é comum porque todos nós desenvolvemos isso. Só que todos eles condicionados ao seu ponto de vista, nunca ao ponto de vista do outro. Não aceito opinião. Nós vamos num grupo de estudo aqui, estudar aqui atrás sobre Kardec. Eu tenho, vamos supor que eu tenha mais vivência na doutrina, né? Mais estudo na doutrina, mas não aceito o que o meu colega fala, porque não. O que vale é o meu ponto de vista sobre o que está ali. Sabe, eu não dou margem para as pessoas pensarem. Dizer, não, e estou toda hora podando. Era isso que estava acontecendo com ele. Ele estava, a vaidade dele estava crescendo tão alto que ele estava, essa luz,
esse brilho divino que estava sendo projetado para ele, ele não estava, ele estava levando por outros caminhos. Isso estava cegando ele. Então o que ele fazia? Escrevia bem, falava bem, discursos comoventes. Ele conseguiu adquirir a linguagem, né, as palavras, saber colocar certinho as palavras. Ele tinha gestos, né? Parecia que ele penetrava no coração das pessoas. Mas nem tudo aquilo que ele estava fazendo ali, de fato, era a verdade que a gente gostaria, ou que Cristo gostaria que pudesse estar revelando. Talvez a forma como ele estava fazendo não estava, porque ele estava levando muito cheio de si. Mencionava como se fosse ele. E sem se dar conta que, na verdade, ele estava sendo cercado por entidades que estavam ajudando, pessoas que ajudavam ele na caminhada dele, mas ele se envaidecia cada vez mais. E a gente encontra muito. Inclusive, a gente teve um exemplo, né, de uma pessoa que tinha, puxando no campo do espiritismo, né, tinha mediunidade. Muitos, né, a gente sabe muitas histórias de pessoas que têm mediunidade, que têm o dom da palavra, que realmente fazem tudo bem, né? Mas que aquele lado, o ego, a soberba, né, acaba se exaltando a mais e aí acaba se desviando. E a gente vê aí, entrando aí no mar, né, escuro e penoso. Então, a gente sempre tem que se colocar em situação de humildade. Tudo que a gente aprende, a gente sabe que a gente tira de alguma fonte. Seja ela uma inspiração, seja ela uma coisa propriamente escrita mesmo, física. E que a gente coloca, assim, um pouco da nossa interpretação. Mas a gente não pode levar ao cabo de que isso é a minha interpretação e é a minha verdade, porque não é. Então, na quarta fase, ele estava nesse estado, combatendo todo mundo, mas ao mesmo tempo ele conseguia captar algumas pessoas através desse dom aí que ele conseguiu, que foi da oratória. Da oratória, da escrita. Então, ele tinha a artimanha, ele sabia como articular as palavras para entrar no coração de cada um. Quem é leigo vai achar que o cara é Jesus. Nossa, eu aqui em cima dando essa palestra tá maravilhosa. Nossa, o cara sabe tudo. E eu ainda faço questão de transparecer que seja isso. E não é. Então a gente tem que cuidar com isso. A caminhada de Jesus também vai fazer com que a gente passe por essas situações. Talvez não, a gente não é. Vocês não são palestrantes ou expositores. Eu também não sou palestrante, eu sou aqui expositor. Mas quantas situações a gente tem na nossa vida, dentro da nossa família, no nosso trabalho, nas nossas ações, que a gente tem esse ar de superioridade, esse ar de arrogância, entendeu? Eu só peguei um exemplo aqui de palestra, mas isso aqui cabe em qualquer situação da vida, porque essa caminhada é a vida. Será que eu estou no caminho de Jesus? Sim, tu estás no caminho de Jesus. Eu estou no caminho de Jesus, porque desde o dia que eu fui criado, eu inevitavelmente estive e ainda estou no caminho de Jesus. Se eu estou junto dele ou caminhando nos passos dele, é outra coisa. Mas todos nós estamos no caminho de Jesus, que é no caminho do amor. Nós somos feitos de amor. E nós somos projetados para o amor, nós somos intuídos pelo amor. A diferença é que a gente adia um pouco isso, né? A gente deixa de lado algumas coisas, né? E assim vai tocando a vida. Então essa quarta fase é marcada por essa destreza de linguagem desse aprendiz, né? Ele sabe como tocar no coração das pessoas, mas ele se envaidece muito. E não consegue ainda entender ou perceber que a vaidade dele está maior do que ele. Mas mesmo assim, o mestre Jesus declara ele como um ser iluminado. Por todos os defeitos que a gente tem, isso não é só para ele, é para nós também. Nós somos seres iluminados. Independente da condição que a gente está, nós somos seres iluminados. Deus não criou nós para sofrer. Nós escolhemos o sofrimento. E a nossa natureza também, como não nos permite ter um campo de visão maior, porque a gente não tem a consciência ainda tão assim
desperta para dizer assim, não, eu podia ter feito diferente. Hoje a gente sabe que muitas coisas daquilo que a gente passa, a gente não precisa passar de novo. A gente sabe fazer o bem, mas não faz o bem. É uma grande história, assim. Mas a gente sabe. Uma vez, talvez lá no início ainda a gente remava um pouco mais. Hoje eu acho que a gente está um pouquinho mais esperto, tá? Mas não muda nada. Deus não abandona. Então, que eu dizia, né? Para quem não acredita, para quem não entende de assunto nenhum, qualquer cara que souber um pouquinho mais que tu, bom, aquele cara para mim vai ser Deus. Então, era mais ou menos assim que estava funcionando com ele. As pessoas viam nele isso aí. E aí a gente vai para o quinto encontro. O mestre, no quinto encontro, o mestre notou o aprendiz com feridas na alma. Essa quinta fase é aí que começa a cair a ficha dele. É aí que ele começa a colher, né, os frutos de todas essas quatro fases aí que, né, ele acabou levando aí de uma forma não tão edificante. Nós todos não conseguimos levar nossas vidas de uma forma perfeita. Isso é óbvio, né? Por quê? Porque nos falta conhecimento. E mais, às vezes, às vezes a gente tem conhecimento, mas nos falta até vontade. Né? É a mesma coisa com ele. Então, só que daí vai chegar um momento que a própria vida, situações embaraçosas que a gente tem, seja um problema em casa, uma doença, uma vida um pouco mais difícil, mais de menos recursos, né? A gente vai começando a perceber algumas coisas. E todo aquele conhecimento anterior das outras fases vai permanecer em ti. E aí tu vai começando a perceber um pouco. Vai percebendo, vai notando que algumas atitudes não foram tão felizes assim, outras foram, né? Até para encorajar, para dizer, não, eu fiz certo, eu posso continuar, então eu vou continuar nesse caminho que eu estava certo, esse aqui eu já deixo de lado. Mas a vida, tudo que a gente faz, mais cedo ou mais tarde, vai pesar em nós. Seja um peso de felicidade, né? Ou seja um peso de amarguras. E não é diferente na caminhada. Essa caminhada que a gente está é assim. A nossa vida é assim. Então é uma fase em que ele começou a ficar mais retraído, a sofrer mais sarcasmo, né? As pessoas começaram a duvidar mais dele. Se é assim, então me prova. Vou provar como? Se eu só li até agora, né? Fui o portador da verdade, mas não da experiência. Então as pessoas começaram a duvidar. Porque chega um momento que a gente diz, as máscaras caem. Por um bom tempo, a gente até consegue dar uma ludibriada, mas depois, a fonte ela pesa. E as pessoas um dia vão ter contato com isso aqui também. E aí vão começar, mas tu fala aquilo e tu faz isso. Então, e ele começou a receber investidas fortes. Assim como ele atacava, os outros agora está sendo atacado, está sendo cobrado. Então essa quinta fase, esse quinto estado que ele está, essa evolução que ele chegou na quinta fase, ele já começa a perceber isso aí. Ele está sendo atacado. Ele não está sendo correspondido, porque tudo que a gente faz, a gente quer ser correspondido. Ele não está sendo correspondido. Eu estudei, me esmerei, virei noites, fui lá, visitei cidades, dei palestras, vamos supor que fosse isso, né? Ou então, ajudei meu amigo, meu vizinho, fui lá na cidade aqui do lado ali ajudar meu irmão, aí não recebo nada por isso. Nossa, passei madrugadas, o que eu disse de coisas, né, para poder confortar aquela pessoa, e agora estou recebendo isso de volta. Então essa quinta fase é marcada por isso aí. Então vamos lá. O mestre notou o aprendiz com feridas na alma. A conquista do mundo não era fácil. Fora defrontado pela falsidade alheia, daqueles que depois, antes diziam que acreditavam, depois passaram a rasteira nele. Desejoso de praticar o bem, era incessantemente visado pelo mal. Via-se rodeado por espinhos, suportava calúnias e sarcasmos.
era incompreendido nas melhores intenções, lia os livros santos intensamente, sustentava os seus ideais com dificuldades e ensinava com o coração dilacerado. Ou seja, tudo aquilo que ele achava, aquela ilusão toda que ele projetou para ele mesmo, agora ele está ali retraído, mas mesmo assim continua a luta. Ele não desistiu, ele continua. O mestre enxuga o suor dele, né? Aquele suor de choro, de pranto, de desgaste, e ainda diz assim para ele: bem-aventurado agora, neste tempo, o peregrino da experiência. Que seja louvado neste tempo agora, nesse quinto encontro, o peregrino da experiência. Porque ele agora, a partir desse quinto, ele começa a experimentar a vida. E aí que ele vai começar a confrontar com aquilo que ele estudou. E a partir daí ele vai começar a ter muito mais discernimento. Quando a gente não vive as dores alheias, ou quando não sabe interpretar as próprias dores e tenta buscar simplesmente um conteúdo, numa informação, algo que possa, digamos assim, apenas passar por cima daquilo, tu não vai conseguir desatar dos nós da tua vida. Tudo que tu lê, tudo que tu assistir, verificar na tua vida, se tu puder exercer, tu vai ter muito mais êxito. Esse apóstolo não estava tendo tanto êxito assim nas pregações dele, na proposta dele de poder chegar a ser o discípulo de Cristo, porque faltava nele aquilo que eu disse antes, a vivência. É muito fácil a gente falar sobre a dor alheia, mas não entender dela. É muito fácil a gente falar em querer ajudar o pobre não, o necessitado, aquele que tem fome, se eu nunca fui lá e dei um pedaço de pão. É fácil eu dizer assim, olha, a nossa cidade está tão violenta, né? Tu vê, as pessoas estão cada vez mais fora de si. Se eu sou uma pessoa descontrolada, desrespeitosa, se eu não tenho valor, se eu não tenho valor à vida alheia, né? Se eu não prezo até pelas coisas físicas da minha cidade, né? Se eu elevo o material acima das vidas humanas, né? O que mais importante é meu carro, meu dinheiro, minha vida, o resto, né? Essa pandemia, cada um por si, vocês vão para casa, eu vou para minha. Tu entende? Então nesse encontro, nesse quinto encontro, que ele começa a botar a mão na consciência de que aquilo tudo que ele pregava estava só no lúdico, no livro, porque ele precisava viver aquilo. Para daí sim as pessoas olharem e dizer, mas o cara fala, mas ele também prega, ele executa. Aí por isso que ele começou a receber um bombardeio. E é assim com nós também. A nossa vida é assim, a gente fala que faz aquilo, fala que faz isso, mas não faz. Ou deixa a desejar muito. A gente está sempre buscando, às vezes até, enfim, se escondendo atrás de teoria, se escondendo atrás de vestimenta, de padrão social, né? de situações assim, muitas vezes até para fugir desses compromissos. Porque quando a gente estende a mão próximo, isso é um compromisso. Né? Isso é uma extensão nossa, que nós estamos doando em forma de energia, em forma de pensamento, de abraço, de bom dia, né? Para alguém. E esse tipo de tarefa a gente não gosta de fazer. A gente não tem como eu vou dizer, esse hábito. A gente gosta muito de criticar, sentar, ler a notícia. Por quê? Porque a notícia é fácil. Ela já está pronta. Eu não preciso raciocinar. Eu não pego um livro para ficar raciocinando. Né? Aqui o fundo, como a gente diz, é muito mais embaixo. Isso demanda muito tempo. É muito esforço, muita dedicação. Então essa quinta fase, ele estava exatamente nesse grau de evolução, nesse grau de consciência. Lhe faltava a experiência. E aí, lógico, com a experiência, corrigindo algumas falhas anteriores. Comentando antes, ele continua firme, né? Por mais que ele está meio agora, digamos, ferido, o nosso discípulo vai chegar então na sexta fase. Tem mais uma só, tá? Aí Jesus, nessa sexta fase, né? Nessa sexta
etapa da sua evolução, da evolução do aprendiz, Jesus volta para ver como é que está o discípulo, né? O aprendiz aí de discípulo. O Salvador surpreendeu-se com o discípulo chorando, mas não chorando por fora, mas sim por dentro. As reflexões que esse aprendiz, a discípulo, estava tentando alcançar nessa fase, elas não eram mais externas agora, né? Tipo, eu vou dar aqui uma lição de moral para vocês, né? Vou falar sobre o tema aqui, né? E a gente fala um monte de coisa, eu digo um monte de verdades, né? De coisas. Ele já não estava mais tão assim, digamos, tão feliz com esse tipo de projeção que ele fazia, né? Sobre as explicações das informações divinas. Agora ele estava mais recatado. Agora a conversa, na verdade, era com ele mesmo. Ele viu que, na verdade, quem precisava ser informado, quem precisava ser alertado, quem precisava melhorar, quem precisava fazer dessa forma, quem precisava fazer desse jeito, que não era daquele, como ele dizia, era ele mesmo. Então agora, essa sexta fase é uma fase que ele entra em silêncio consigo mesmo, de reflexões profundas e que machucam muito, porque ele vai tocar em feridas profundas, íntimas dele mesmo. É uma oração que a gente faz de noite na cama, em silêncio. É isso que ele fez nessa sexta fase. Ele não deixou de atender, de continuar a pregar a palavra, de disseminar o amor para as pessoas, mas agora ele estava mais recatado. Ele via que servia muito mais para ele antes do que para os outros. Então ele percebe isso, né? Que é muito mais difícil e doloroso edificar o bem no próprio íntimo do que nos outros. Esse é o mais difícil. E a gente sempre tem que ter uma frasezinha. Eu peço desculpas, porque me veio de relance e eu acabei anotando, mas eu acho que é de Emmanuel ou de Joana de Ângeles. Quando a gente só lê e não vivencia, não experimenta o que a gente vivencia, tem uma frase que diz assim, que nem tudo que está no intelecto necessariamente está no coração. Nem tudo aquilo que eu prego, nem tudo que eu faço, que eu pinto e bordo, necessariamente está no meu coração. Então, por isso tem a importância da vivência. E isso foi assim, o determinismo nessa sexta fase dele, foi isso que ele conseguiu enxergar nele, principalmente. Vivia sob pressão, nessa sexta fase, né? Vivia sob pressão da renovação. Ou seja, se tu vê que tu precisa mudar, tu precisa se renovar. Então, isso entra no teu consciente, que a tua consciência começa a cobrar agora. Cara, tu precisa te renovar. Tu tá no caminho, mas tu precisa mudar algumas coisas aí e tem que ser, né, na medida que tu for dentro do teu tempo, da tua capacidade, mas tu tem condições, mas vai. Não para, continua. Então, a pressão da renovação, através da consciência que ele começou a ter dele mesmo, estava grande. Ele mesmo se cobrava. Ciente de suas fraquezas e imperfeições, nunca deixou de confiar em Deus, cuja bondade infinita submetia os torturantes problemas individuais pela prece e vigilância. Mesmo com todos os problemas que ele começou a identificar, ele se mantinha vigilante, tentava se manter vigilante, né? Porque agora muito mais. Agora ele entendia o significado da vigilância e entendia o significado da oração. Porque ele não era sozinho, ele precisava de ajuda. Até então ele achava que ele era ele mesmo, o gás da coca, sozinho, conquistei isso, porque eu me vi sozinho, estudando, indo atrás, então eu sou merecedor de tudo isso. Não. Existem os prepostos de Cristo, né? Os nossos guias, os nossos mentores, que nos ajudam, as pessoas, a nossa família. Nós estamos inseridos numa sociedade, num contexto reencarnatório que nós mesmos projetamos com pessoas que são a chave para a nossa evolução. Elas não vão nos transformar, mas elas vão nos inspirar, elas estão com a chave. Basta pegar essa chave e viver, girar essa chave, viver e mudar. Esse é o nosso principal propósito aqui, como seres que reencarnam, tem uma família, tem uma sociedade, num país, tá? E é assim que ele começava a ver. É assim como ele começou a projetar, confrontar
com aquele egoísmo, aquelas más tendências, aqueles hábitos que não eram tão salutares assim, para poder continuar a caminhada. E aí ele chega no sétimo e última fase. Depois de todo esse aprendizado lá da primeira fase, né, passando por um turbilhão de coisas, aprendendo, ele chega na sétima. Ele chega uma pessoa consciente, muito consciente de si, principalmente consciente de si. Uma pessoa que tem nele assim uma das bases para qualquer tipo de transformação, a reforma íntima. Estava muito bem enraizado nele. Então o mestre, nessa sétima fase, o sétimo e último encontro, vê o discípulo completamente renovado. Já não mais um aprendiz, né? Já definitivamente ele já podia se dizer que ele já era um discípulo de Jesus, né? Uma pessoa que preferia calar-se e ouvir do que sair metralhando e depois querer saber o que aconteceu. Era uma pessoa que analisava agora com mais cuidado, né? Com mais delicadeza, com mais propriedade, os problemas alheios e os seus problemas. Era uma pessoa que compreendia um pouco mais a dinâmica da vida, os tropeços. Por que naquela fase lá eu peguei aquela doença? Por que eu perdi o meu irmão novo, a minha mãe quando eu era ainda criança? Então ele já tinha mais conhecimento. Ele já tinha o conhecimento, mas agora ele conseguiu projetar isso com uma luz, uma essência muito mais amorosa, mais pacífica. E aí ele consegue, então, desenrolar a sua caminhada de forma que ele chega, então, a ser um discípulo.